A batalha de Refidim. Então tudo começa no versículo 8. Depois, meus irmãos, dessa fatídica dúvida, no versículo 8, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eu digo uma coisa, quando a gente está muito fraco, mas muito fraco, o inimigo, ele sabe, ele vem e ele peleja contra nós. Ele sabe quando nós estamos fracos, porque ele vê a nossa fraqueza. Então ele vem com força. Ele vem e ele peleja contra nós. Então essa guerra em especial, a guerra de Israel contra Amaleque, meus irmãos, a guerra, a batalha da carne contra o espírito. A batalha contra Amaleque. Tem algumas coisas que eu gostaria que os irmãos vissem antes da gente entrar no assunto. A Faraó e Amaleque, eles representam poderes ou representam influências diferentes, Por quê? Porque Faraó, ele representa uma força que luta contra a libertação, contra a salvação. Faraó é aquele que escraviza. Faraó é a figura do diabo que não quer que as pessoas sejam salvas. Então, ele representa uma oposição à salvação. O Amaleque representa o quê? Um estorvo à caminhada com Deus. É diferente. É claro que é também papel de Satanás, Mas nesse caso, especificamente, ele usa a carne. Então, ele não quer que na jornada espiritual, nesse grande deserto que é a nossa vida espiritual, que as coisas corram tudo bem. Então ele vai fazer o quê? Ele vai tentar nos destruir no meio do caminho. Ele não pode mais evitar que sejamos salvos, porque salvos nós somos pela graça de Deus. Então o Amaleque não podia impedir a salvação de Israel, porque isso aconteceu lá no Egito. Deus tirou eles do Egito, Deus salvou eles do Egito. Mas se Amaleque não pode evitar a salvação, Amaleque pode evitar a paz, Pode fazer com que aquele percurso no deserto seja doloroso. O diabo, meus irmãos, não pode evitar a nossa salvação, fará muita coisa para impedir, mas ele pode se opor contra nós no meio do caminho e tentar nos destruir. Olha só, a diferença no objetivo das ações. Faraó não quer que Israel seja salvo, e Amaleque é um dos filhos de Esaú. Esaú é irmão de Jacó. Por isso, Amaleque, filho de Esaú, mesma carne, quer que o salvo Israel caia pelo meio do caminho, quer que fique tombado lá no deserto. Há uma diferença na forma que a batalha foi travada. Quando Deus travou a batalha contra Faraó, ou seja, na guerra contra Faraó, Deus lutou por Israel. Então, na batalha da nossa salvação, Jesus lutou por nós. Eu não estava na cruz, ninguém aqui estava na cruz. Se temos parte na cruz é pelo pecado, mas não na salvação. Então, na salvação, para nos salvar, Jesus esteve sozinho. E agora, na guerra contra Amaleque é diferente. Deus, ele quer que o seu povo lute. Ele não queria que o seu povo lutasse contra os egípcios, mas ele fez questão que o seu povo lutasse contra Amaleque. Na nossa salvação, nós não lutamos, nós recebemos a bênção. Na guerra contra o pecado, contra o mal, na guerra contra a carne, é diferente. Deus, ele vai lutar conosco, ele vai lutar conosco, ele quer que você lute, e é uma luta brava, Então, como é que foi vencida as duas guerras que nós acabamos de mencionar? A primeira, vencida de uma vez por todas, por Deus, porque na salvação Deus está só.
Então, aquela batalha para a libertação foi uma vez só. Israel não voltou mais a ser escravo do Egito. Foi uma batalha única. Deus foi lá, pegou Faraó e os seus cavaleiros, jogou tudo dentro d'água e afogou todo mundo. Na guerra, né, ou no conflito do crente com a sua carne, é um conflito constante. E a vitória do crente está ligada a fatores vários, porque ele pode ser derrotado nessa batalha. Então, primeiro, na sua disposição, há de se ter uma disposição para lutar contra a carne. E segundo, é pela intercessão dos irmãos. E acredite, sozinho a pessoa pode não ter a vitória. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu você para cirandar. E o Pedro, falando que de jeito nenhum, coisa nenhuma, todos podem te negar, menos eu. Mas Jesus Cristo disse: olha, Pedro, Satanás me pediu você para cirandar esta noite, mas eu já orei por ti. Olha nosso Senhor Jesus, dizendo aqui: eu já intercedi, eu falei com o meu papai, eu falei com o Pai Celestial, eu coloquei teu nome na minha lista de oração, eu já falei de você para o Pai. Então é muito importante isso, que nessa batalha contra a carne a gente possa entender que, olha, temos que lutar, não tem jeito se queremos vencer, e também nós precisamos uns dos outros, um irmão orando pelo outro irmão, porque senão corremos o risco de cair. Nós não corremos o risco de perder a salvação, mas nós corremos o risco de cair. Então, irmãos, o que nós queremos dizer a luta da carne? Bem, eu já falei para vocês que Amaleque, ele é descendente de Esaú, e Esaú é o irmão carnal do Jacó. Jacó representa o filho espiritual, Esaú, ele representa o filho carnal. Então, na verdade, Amaleque nada mais é do que o filho do homem da carne, ou seja, representa a nossa parte carnal. Então, não é, meus irmãos, quando a gente fala assim, o que eu quero dizer com a palavra carne, né? Não é apenas o corpo físico. O nosso corpo físico é carne, nós sabemos disso, tá? Limitado, cheio de limitações mesmo, né? Mas cheios de apetite, mas não é só uma questão física. Quando se fala de carne na Bíblia, quando fala-se das obras da carne na Bíblia, vai muito além do que os pecados do corpo. Então, olha lá, quando nós falamos que a carne se refere a pecados, vamos abrir no livro de Gálatas, porque ali, meus irmãos, temos um manual a respeito da carne. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5 e versículo 19. Vamos abrir comigo ali, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Então a carne se refere a pecados, primeiro, que incluem sim o corpo, e depois incluem também a mente e o coração. Então Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz assim: os pecados ou as obras da carne, elas se manifestam, as quais são, começando, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a quais já vos declaro de antemão, como também antes já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, olha só, esses pecados, meus irmãos, eles incluem o corpo e eles incluem a mente e o coração. Não estão apenas no corpo, como o adultério, a prostituição, a bebedeira, a glutonaria, os homicídios, mas está na mente e no coração, como a idolatria, a ira, a inimizade, brigas, invejas, heresias, ciúmes.
Qualquer um deles. Qualquer um deles é carne. Então carne não é só o corpo. Carne inclui pecados que podemos cometer com o nosso corpo, mas também pecados que estão no nosso coração, passam pela nossa mente. Qualquer uma dessas ações é carne. Então, meus irmãos, eu posso cometer um homicídio, como eu posso contar uma mentira, como eu posso ter ciúmes, como eu posso brigar com alguém na rua ou discutir com alguém na minha casa. É carne. É pecado do corpo, é pecado da onde? Do espírito, é pecado do coração, da mente. Então carne não quer dizer só o corpo. Agora vamos continuar. Por quê? Porque se a gente for um pouquinho mais para frente no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 22, o apóstolo Paulo, aí sim, ele vai deixando claro que existe dois homens dentro de nós, tá? Existe dois homens dentro de nós, e no capítulo 4, versículo 22, ele fala: quanto ao trato passado, vocês precisam se despojar do velho homem, que se consome pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Portanto, deixa a mentira e fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É interessante que ele vai tocar na questão do pecado, e nesse ponto especificamente, o Paulo ele dá uma colherzinha de chá para o cristão. Ele fala assim: olha, deixa a mentira, conta a verdade. O que ele está querendo fazer com isso? Ele está querendo nos ensinar como vencer a carne, como lutar contra a carne. Por exemplo, no versículo 26, irai-vos e não pequeis. Tá bom, né? Então, pastor, olha, infelizmente eu fiquei muito irado, muito nervoso. Estava lá no meu serviço, aquela pessoa me irritou e eu acabei xingando ela e tal. Olha, inclusive eu estou correndo até o risco de ser mandado embora e tal. Tá bom, né? E agora? Eu vos declaro que tais coisas não herdarão o reino de Deus. Muito bem, meus irmãos, então eu vou para o inferno? Não, não é isso que ele está dizendo. As pessoas que vivem assim, aí é diferente, né? Mas a Bíblia está dizendo: você tem que fazer o seguinte, você ficou chateado, brigou, então não se ponha o sol sobre a vossa ira, vai lá consertar isso, não deis lugar ao diabo, é o que ele diz no versículo 27, versículo 28, eu roubei, então não rouba mais não, né? Trabalhe, vá lá, faz com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com aquele que tem necessidade. Então roubou? Não devia ter roubado. E agora, meu irmão, tem que devolver, você tem que pagar isso que você roubou, mas mais do que isso, você tem que trabalhar para você ajudar a pessoa que precisa, não é para ficar roubando. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Xinguei, bom, não pode xingar, né? Não é para xingar, mas só que for boa para promover a edificação, para dar graça aos que ouvem. Então, o Paulo está constantemente no livro de Efésios dizendo o que é carne, e como você tratar da carne. Então ele está dando essa colherzinha de chá. Então o que aconteceu dessa vez? Xinguei. Não fala assim não, né? Começa a falar coisa que edifica. Versículo 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, na quais estáis selados para o dia da redenção. Olha, você tem amargura, você tem ira, você tem uma raiva aí escondida no seu coração, você gosta de ficar com gritaria, blasfêmia e toda a malícia. Tira isso de você. É o que Deus está falando, tira isso de você. Veja como alguns pecados aqui, meus irmãos, estão no corpo, outros pecados, eles estão na mente, no coração. Mas então ele está falando, tira, tem que ser tirado. Antes, sede uns para com os outros benignos. Como é que eu vou tirar a ira, a amargura? Como é que eu vou parar com gritaria, com malícia? Está no próximo versículo. Quando ele fala no 32, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Por que você está com ira? Por que você está gritando?
por que que você está aí com amargura? Olha o que ele diz: perdoa, como também Deus vos perdoou em Jesus Cristo. Ele não está falando para os ímpios, ele está falando para os crentes. Por isso, é carne e espírito. Vamos, meus irmãos, vamos voltar, né, lá no nosso livro. Vamos voltar para o livro de Êxodo, no capítulo 17. Olha só, o tal do Amaleque, o tal da carne, ele veio. O Israel não foi atrás, ele veio, é o que eu estou dizendo. O inimigo sabe quando nós estamos fracos, e aí ele veio contra Israel em Refidim. E agora nós temos os altos e os baixos de uma batalha contra a carne. Essa é a realidade mais constante da vida cristã, que muitas das vezes eles querem disfarçar, né? Mas a verdade é que a batalha, ela é cruenta. Olha, tem um versículo aqui, meus irmãos, que diz, no versículo 11, acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Então está acontecendo o que nessa batalha? Essa batalha tem vitória de Israel, essa batalha tem derrota de Israel. Vence, perde, é um sobe e desce. É assim, meus irmãos, é como se você estivesse de cima e Deus está lá em cima, Ele pode ver isso, e Ele vê que um crente, muitas vezes ele vence a batalha contra a carne, outras ele perde a batalha contra a carne, e Deus, querendo que você vença sempre a batalha contra a carne, Ele não é um apostador que colocou todas as fichas em você, não. Ele é aquele que morreu para que você pudesse ter força para vencer aquela batalha. É por isso que Ele espera a sua vitória. E aí, a batalha é cruenta, né? Quando fala assim, teve uma batalha cruenta, sabe o que é batalha cruenta? É você pegar duas pessoas, cada um com um facão, apagar a luz numa sala de 2x2 e falar assim, ó, agora vale tudo aí, quem bater mais chora menos, né? O que vai acontecer? Bom, um vai dar uma facada, mas o outro também vai, ou seja, é uma batalha cruenta. Meus irmãos, uma coisa que está descrita na Bíblia como uma luta ferrenha, seja aqui, seja pelo apóstolo Paulo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, quando ele fala sobre as obras manifestas da carne e também os frutos do Espírito, no texto que nós lemos em Gálatas, ele começa assim: a carne luta, milita. Essa palavra é forte, é uma batalha mesmo, no original. A carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, para que não façais o que quereis. Então a tarefa mais difícil de um crente é lutar contra a sua própria carne, contra os seus pecados favoritos, contra as suas fraquezas. Então a carne luta contra o Espírito ele luta contra a carne. Deus não teria escrito isso se não fosse uma realidade dessa batalha cruenta. Então o versículo 11 aqui de Êxodo, capítulo 17, quando Moisés levantava as suas mãos, Israel prevalecia. E é assim que Deus quer os seus filhos. Deus quer os seus filhos lutando e vencendo. Deus quer os seus filhos derrotando o diabo, o mundo e a carne. Deus quer os seus filhos vitoriosos. Somos mais que vencedores que Cristo Jesus. Isso não é um jargão, isso é um texto da Bíblia, claro, evidente, de que somos vitoriosos em Cristo, permanecendo em Cristo. E aí, meus irmãos, nós temos uma questão aqui de justiça e as esferas da justiça. É uma parte aqui dentro do nosso estudo, né? O erro de achar que a justiça consiste apenas em expressões físicas.
olha, se eu fizer isso, eu fizer aquilo, bom, eu já derrotei a carne. Eu digo que é importante fazer muita coisa, mas quando nós nos apegamos só a isso, nós vamos nos tornar fariseus. Nós seremos fariseus. Um sorriso doce pode esconder um espírito invejoso. Aquele sorriso doce dos fariseus dentro da sinagoga escondia um espírito invejoso contra Jesus. Mas o contrário também é verdadeiro. O erro de achar que a justiça consiste apenas de uma limpeza interior. Ah, eu sou espiritual. Jesus já me limpou, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Jamais você vai encontrar um texto desse na Bíblia. Pecado é pecado, seja na mente, seja no corpo. Então, meus irmãos, nunca que o amor verdadeiro, a alegria verdadeira, a paz verdadeira, ela pode vir por algumas obras manifestas da carne. Não vem. Dali só vem coisa ruim, dali só vem desastre, dali só vem desgraça, dali só vem separação, dali só vem o mal. Então, nunca vai gerar, meus irmãos, olha, o amor, a alegria, a paz, a benignidade não gera, ela não é gerada pelo pecado, isso não vai acontecer. E aí vamos, voltando aqui no capítulo 17, como é que eles venceram, pastor? Bom, a primeira, meus irmãos, das duas formas, é que luta. Como é que você vai vencer? Lute. Versículo 9. Disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai, luta contra Amaleque. Você consegue ler isso? Nós conseguimos ler isso. Lute. Olha, vá lá e lute, é o que Deus diz para os crentes, lute, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Então é uma luta, você tem que lutar, todos os dias, constantemente, lute. Então está aqui, Josué, ele teve que sair e lutar, corpo a corpo. Então vai lá e luta. Meus irmãos, só tem um jeito de vencer o mal na mente, no corpo e no coração, você lutando, você dizendo não, muitas vezes, você tendo que recorrer, como a gente vai ver já, a ajuda, o socorro dos irmãos em oração, porque não dá, não vai conseguir, não tem jeito. Olha lá, primeiro você tem que lutar, em segundo você tem que orar, e aí tem mais uma coisa, oração intercessora. É engraçado que Moisés disse: eu quero que vocês vão lá e lute. No versículo 9: eu amanhã estarei sobre o outeiro e a vara de Deus vai estar na minha mão. Eu vou estar lá clamando por vocês. Meus irmãos, o aspecto da vara significava a palavra de Deus. Então eu vou estar orando por vocês lá, eu vou interceder. Acho que ele ficava só segurando a varinha lá, sem... Não, meus irmãos, ele clamava a Deus. Ele clamava a Deus. Não é porque tem uma vara, porque no tempo de Eliseu, meus irmãos, do Elias, eram outros objetos. Não foi Eliseu que jogou lá o manto e disse: onde está o Deus do Elias? Mas o manto por si mesmo não podia fazer nada. E aí, meus irmãos, houve essa ajuda de Moisés. O versículo 10: Josué fez como Moisés mandou e lutou contra Amaleque. Ou seja, a primeira parte da batalha está sendo feita. Ele luta. Irmãos, eles eram escravos, eles não tinham espadas como os outros países tinham, eles não ficavam treinando guerra como os outros países treinavam a guerra. Veja a situação difícil que está o povo de Israel, porque o inimigo olhou e disse: vai ser uma presa fácil, acabaram de escapar lá do Egito, esse povo era escravo lá, e desde quando escravo luta karatê, kung fu, jiu-jitsu, tapa na cara, briga de rua, eles não sabem nada disso, eles eram escravos, né? Verdade. E aí? Bom, vai ser uma presa fácil. Presa fácil? Com Josué, o guerreiro de Deus? Não.
Então ele vai lá e ele luta. Então a primeira parte é lutar. E nós temos que lutar, a gente não pode se entregar. Ah, pastor, eu tenho um pecado. Você não pode se entregar, você tem que lutar. Seja ele do corpo, seja ele da mente, seja ele do coração, é preciso lutar, tem que insistir, tem que estar com a espada na mão, tem que estar com toda a armadura, aquela armadura lá de Efésios, né? E aí, irmãos, no versículo 10, no final, Moisés subiu, só que estava lá, meus irmãos, ele com a mão erguida, daqui a pouco ele abaixava a mão, né? Erguia a mão, abaixava a mão. Versículo 12, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, colocaram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Eu acho tão linda essa passagem. É porque quem estava orando por eles ficou cansado. E tem hora que as pessoas veem que você está lá, não está fazendo o que deve, você está lutando, não está vencendo, e aí você se cansa, e você vai ao chão também. E nesse ponto, o Arão e o Hur, eles pegam uma pedra, como se fosse uma cadeira, e eles estendem ela para Moisés e diz: senta, descansa, mas não para de orar. Não para de orar. Sua mão tem que ficar levantada. E aí a palavra de Deus diz que eles sustentaram a mão de Moisés. Ou seja, aqui o negócio muda completamente, né? Nós temos o intercessor do intercessor daquele que está lutando. Então, meus irmãos, existe uma cadeia aqui, né, de intercessão. O camarada da intercessão cansou e ele precisa de ajuda. Então vem a segundo grupo, o intercessor do intercessor. Como assim? É desse jeito, né? Vamos ajudar o camarada aqui em oração. Por quê? Porque a batalha está sendo perdida. Veja, a batalha podia ser perdida, mas não foi. E aí, quando todo mundo se juntou, o que está lutando, está perdendo, vem o que está orando, ajuda ele a vencer, daqui a pouco os dois estão fracos, não aguenta mais, aí vem esse batalhão, fala, agora nós vamos orar também. Olha, irmãos, é uma das passagens mais preciosas que nós temos, de vitória contra a carne, é essa passagem clara de Israel contra Amaleque. E é uma vitória maravilhosa. No fim eles venceram. Olha, por quanto tempo? Enquanto o dia durar. Se você olhar no versículo 12, diz que sustentaram as suas mãos de um e outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. É o dia todo. Significa o tempo todo. Jesus disse trabalhar enquanto é dia. Quando fala de enquanto é dia, é enquanto você estiver vivo, é enquanto você estiver no deserto, neste mundo, você vai ter que lutar contra a carne, você vai ter que olhar para as pessoas, pedir oração, e as pessoas que estão orando por você, vai ter um momento na batalha, que eles vão ter que pedir oração da oração, né? E aí vai. É o que está acontecendo aqui no nosso texto. Por isso, como é que essa luta foi vencida? No campo e através de uma oração intercessora. Devemos orar pelos nossos irmãos para eles vencerem os seus pecados, uns pelos outros. Orar pela nossa vitória, pela vitória do irmão. O cansaço dos braços, né, que se levantam, nós já falamos sobre isso, tá? Agora vamos pular lá para o último, né? O resultado da batalha, o resultado da vitória. Então, qual foi o resultado? Capítulo 17 e versículo 13. Assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada.
vitória. Mas durou o dia todo. Vitória. Vai, no fim, a vida toda. Você tem resultados parciais e você tem um resultado final. Resultados parciais, vitórias e derrotas se alternam. Se essa não é a realidade da vida de um crente, qual é? Então, vitórias e derrotas se alternam, e Deus quer que você vença sempre. Não é isso que você vê na vida espiritual dos cristãos, na nossa vida. Isso é o resultado parcial, mas também tem o resultado final, né? Isso aqui está errado, viu? Tem H aqui. Houve uma vitória do homem espiritual, né? O homem espiritual, ele saiu vitorioso, tá? E essa vitória foi resultado da luta no campo, oração intercessora e o socorro à oração intercessora. É muito importante lembrar disso, né? Houve uma vitória final e, meus irmãos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mesmo das batalhas mais cruentas, para terminar essa questão, alguns detalhes, a luta foi no deserto, que é este mundo, atravessou um longo dia, que é a nossa jornada aqui nesta terra, e nesse deserto, que é a nossa vida neste mundo, nós vamos ter que lutar contra a carne, enquanto o sol, né? Enquanto a nossa vida durar. Amém?